paz de nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos fazer análise aqui de uma reunião para auxiliar de jovens. Quem atendeu foi o ancião Paulo Plácido do Jardim Paulista. E esse ancião Paulo Plácido, de tanta coisa que ele fala ali, que a gente fica até chocado, né? É um homem que não tem um discurso bíblico, ele só tem um discurso onde ele prega muito a moralidade humana. Eles não pregam o evangelho, eles não pregam Cristo. Ele só fala as mesmas palavras sempre. Ele é uma metralhadora de adjetivos, né? Lealdade, bondade, amizade, caridade, fidelidade. E ele mantém, né? Para dar uma rima, ele mantém o dade no final, né? É muito disso. Só que nessa reunião de jovens ele falou um absurdo tão grande que eu vou mostrar para vocês aqui no áudio, tá? A gente vai colocar o áudio dele e a gente vai analisar, tá? Entre alguns absurdos que eu separei aqui, tem um que ele falou que ele estava lendo uma determinada época da vida dele, ele estava lendo um livro pornográfico, né? Que ele recebeu, ele estava lendo um livro pornográfico que para Deus guardar ele, né? Na santidade, porque eles não pecam, eles acham que são santos, e para Deus guardar ele nessa santidade, pingou o sangue de Jesus, pingou na página do livro. E ele falou, que isso, Senhor? O Senhor falou, este é o meu sangue, né? Ou seja, né, entre vários absurdos que dá pra gente fazer análise aqui, dizer sobre isso, um deles eles se acham tão santos que Cristo precisa intervir até quando ele está tentando ler um livro pornográfico. Cristo vai lá intervir, fazendo com que pinga um sangue, ou seja, os outros podem ver à vontade, os outros pecam, mas o meu santinho não. Esse eu vou guardar, para você ver o nível de jactância desses homens, né? Porque isso para mim é, obviamente, né? E eu não acredito nem um pingo no que esse homem está falando, né? Nem um pingo mesmo. E eles falam isso e ainda passam aquele falso ar de santidade para o povo, que ele é um homem guardado, né, por Deus, né, para não pecar, né? É o homem que vai meter a cara na porta naquele dia, confiando nas suas próprias obras. Vamos ouvir aqui o áudio, pessoal? Vamos ouvir o áudio aqui? Vamos correr o áudio? Vale lembrar também, né? Bom, vamos ouvir. Toca o áudio aí para nós ouvir junto aqui. Nós não aceitamos, é o Senhor que mostra, e nós dizemos, eu sou ruim, eu fechei o coração, eu não estou na obediência, eu estou excluindo essa pessoa, excluindo essa oração, excluindo essa palavra, e às vezes é Deus que está nos dando a guia. Devemos chamar o sangue de Jesus. Quando eu vou pregar, eu clamo o sangue do Senhor, cobre-me com teu sangue, és tu que está revelando, és tu que quer que eu prego. Quando você estiver no culto, mandar testemunhar, chama o sangue do Senhor. Quando você estiver para orar, chama o sangue do Senhor. Arrefeça meu coração, esfria meu coração se não é, mas se é, não estoura, mas dá virtude, dá. Olha o absurdo, eu vou explicar para vocês aqui. Para ele entender o que é ou o que não é de Deus, ele está orientando as pessoas a fazer assim: Senhor, esquenta meu coração quando a coisa for sua. Quando não for sua, o que eu estou ouvindo, esfria meu coração. Ele simplesmente ignora que a ferramenta que existe para a gente saber o que é ou o que não é de Deus, o que uma pessoa está falando, chama-se palavra de Deus, escrituras sagradas. Se o que a pessoa estiver dizendo não está alinhado com o que a Bíblia diz ou ensina, é esse o sinal que eu vou saber o que é e o que não é de Deus. Ele está ensinando as pessoas a confiarem nos seus sentimentos, nos seus próprios sentimentos. Ele despreza que a Bíblia diz que o coração do homem é perverso. E ai daquele que confia no coração do homem. Ai daquele. E é um dos lugares aonde o diabo mais atua, é no sentimento humano. Ali ele atua no medo, no prazer, na alegria. Ou seja, a grande força do diabo está justamente no coração do homem, tá? Mas ele está ensinando aqui uma barbaridade de uma heresia.
né? Ele não sabe. Observa que eles nunca focam a pregação deles. Isso não é uma pregação, isso é um discurso. Eles nunca focam em Jesus e nem tampouco nas escrituras sagradas. Eles não focam. Olha só, ele está focando, irmão. Pede ao Senhor, se for de Deus, para que aqueça seu coração. Se não for de Deus, para que esfrie o seu coração, né? Porque se for de Deus, peça não para que estoure, ou seja, para que encha tanto, né? Mas para que venha aquecê-lo, venha ficar virtuoso. Isso é blasfêmia, irmão, contra as escrituras sagradas. Vamos ver aqui o restante. Segue aí. Liberdade, dá-me tranquilidade para me fazer a minha oração. E deve ter, irmão, e deve ter um temor também, de um respeito, e não brincar com o sangue do Senhor Jesus. Eu vou contar outro testemunho, posso contar? Gente, é agora o testemunho. Eu vou deixar aí até o final. Depois a gente retrocede quando achar que precisa e a gente faz a nossa abordagem, tá? Ele vai contar o testemunho agora. Ele tá falando, vou contar o testemunho. Pode? Nesse testemunho ele tá dizendo que ele ganha um livro pornográfico e ele vai ler esse livro, né? Ele vai ver o livro ali. Imagina o velhinho querendo ver as mulheres, né? Ele vai ler o livro e aí vem e cai um sangue, um pingo do sangue de Jesus, né? E aí ele é salvo de pecar. Ele não peca. Todo mundo na terra peca, mas ele chegou ao ponto de dizer que teve que pingar o sangue de Jesus ali, né? Ou seja, Jesus teve que talvez fazer um cortinho no dedo e fazer com que pingasse um pouquinho do sangue ali para poder livrar o Paulinho do Paulista de sentir desejo por mulheres. É um baita de um mentiroso, né, gente? O homem, eu falo isso pela Bíblia. As escrituras dizem, o homem que disser que não peca, mente e faz de Deus mentiroso. Vou colocar aqui na tela. Então, baseado no que ele está dizendo e no que a Bíblia diz, eu posso dizer, você é um mentiroso, Paulinho do Paulista. E você está enganando essas crianças aí, esses incautos. Vamos ver. Olha o testemunho. Não da mocidade, eu sei. Eu preguei essa palavra assim, quem leu o texto, está recebendo o espírito da pessoa. Contei esse dia de testemunho no Jardim Paulista. Eu vou contar, é real, irmão. Pela vida eterna. É real, pela vida eterna. Me mandaram. Falei que quem lê, falei das pornografias, das revistas, dos livros, dos filmes. Isso faz 50 e poucos anos. E me mandaram um livro. E pelo correio, quando eu abri, eu não conhecia, não tinha. Comecei a ler, era um livro de pornografia. Coisas lá que eu nunca tinha visto nem imaginado fazer. Começou e aquele espírito daquele que escreveu começou a querer me pegar, irmão. E eu comecei a me interessar, aí eu lembrei da palavra. Coisas lá que eu nunca tinha visto nem imaginado fazer. E eu comecei a me interessar, aí eu lembrei da palavra. Aí eu falei, Senhor, cubra-me com o teu sangue. Quando eu falei, Senhor Jesus, cubra-me com o teu sangue, caiu uma gota de sangue em cima da página que eu estava lendo. Cubra-me com o teu sangue, caiu uma gota de sangue em cima da página que eu estava lendo. Cubra-me com o teu sangue, caiu uma gota de sangue em cima da página que eu estava lendo. Foi embora aquela tentação, eu passei o dedo assim, o que é isso, senhor? Tu falou, meu sangue que eu mandei para te livrar dessa tentação. Eu passei o dedo assim, o que é isso, senhor? Tu falou, meu sangue que eu mandei para te livrar dessa tentação. Eu passei o dedo assim, o que é isso, senhor? Tu falou, meu sangue que eu mandei para te livrar dessa tentação. A minha esposa entrou. Você está com hemorragia no nariz? Isso aí não é sangue, isso aí é o sangue de Jesus
que veio guardar nossa casa da tentação. É verdade isso aqui, eu queimei aquele livro. Quando eu puxei, o sangue acompanhou aquela coisa assim e secou, sabe? O sangue de Cristo cubra-nos o resto da nossa vida. Irmão, isso é um baita de um absurdo, né? E ele falou que, primeiro, pessoal, que coisas estranhas, tá? A análise nossa, ele falou no discurso público dele, que alguém mandou para ele um livro pornográfico. Irmão, não é estranho alguém te mandar um livro pornográfico, ainda mais sabendo que você é um cristão? É esquisito, não é? Fala a verdade. Fica muito esquisito essa história, né? Bom, é o que ele está contando, a gente acredita, né? Mas eu estou falando que em situações normais, o que acontece? A pessoa, ela compra e vem pelo correio, ou ela foi na banca comprar e está com vergonha. E aí ele diz que ele estava lendo e estava gostando, e o espírito daquele que escreveu o livro estava querendo pegar ele. Não, Paulinho, isso não é o espírito de quem escreveu. Isso são chamados hormônios pela ciência. Você estava vendo mulheres nuas e peladas, e isso estimula o hormônio masculino, que isso é criação de Deus, sabia? Foi Deus quem colocou esses hormônios em você. Você só sente atração por uma mulher porque foi Deus quem criou essa atração. Ele fez isso. Então é comum o homem, quando vê uma mulher, principalmente sem roupa, né, ou cometendo aquilo, ele sentir, ele ficar excitado, ele fica desejoso e ele se excita, querendo fazer igual, ou seja, querendo se satisfazer, tá? Então isso aí não é o espírito de quem escreveu, querendo, sempre jogando a culpa no terceiro, né? Primeiro, alguém que mandou a revista. Esquisito, né, gente? Eu tô aqui na minha casa, eu vou comprar uma revista, eu vou mandar para um outro irmão que é crente. Esses são tipos de pecado que ninguém comenta com ninguém, querido. Ainda mais quando é cristão. Ninguém comenta com ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém compra uma coisa e manda para outra pessoa. Primeiro ele fala isso, né? Mas foi alguém que mandou, não foi ele, né? Segundo, ele começou a ver, e aí o espírito de quem escreveu é quem estava pegando ele. Não, o que você estava sentindo, Paulinho, talvez até a excitação que você já estava ficando excitado, isso aí se chama hormônio. Isso faz parte da natureza humana masculina e também a feminina, ok? Então, você tem que entender, tá, que você não é melhor do que ninguém. Não precisa vir um diabo para fazer você sentir coisas humanas. Tá? Você é um humano, uma natureza pecaminosa e caída que sente as mesmas coisas que todo mundo sente. Aí você fala que caiu um pingo de um sangue ali, e você fala, o que é isso, Senhor? Aí o Senhor disse, isso aí é o meu sangue que eu estou mandando para te proteger. Né? Aí parece que a sua esposa viu que o seu nariz estava sangrando, né? Mas aí logo secou o nariz, né? Como se Deus tivesse feito com que caísse aquela gota de sangue do seu próprio nariz para que Cristo dissesse, não, esse aí é o meu sangue, tá? É um argumento, sabe, gente, é um testemunho muito fantasioso. Tudo isso para quê? Olha só, presta atenção. Aí ele cria toda essa fantasiosidade, né? A gente percebe que isso só pode ser uma criação, tá? Por quê? Porque tá dando embasamento a uma crentice que nem bíblica é. Nem Bíblia é clamar pelo sangue de Jesus. Quando a Bíblia fala do sangue de Jesus, do poder do sangue de Jesus, está falando sobre o poder que ele tem para nos justificar diante de Deus. Quando a Bíblia fala do poder do sangue de Jesus, não é o poder que você clama e ele vem, aí acontece coisas na sua vida, alguém vem algo e te protege. Não. Quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder, está falando do poder que ele tem é de remover o pecado que está em você e te justifica diante de Deus. Mas não está dizendo em lugar nenhum que o sangue de Jesus vai te livrar de todos
as perseguições, as moléstias da terra, as tentações. Não, meu querido. Isso não existe na Bíblia. Ao contrário, nós fomos preparados por Cristo, já avisado por eles, que muita coisa terrível ia acontecer na nossa vida. Muita coisa terrível. Vamos ouvir o restante aqui, gente. O bom cheiro de Cristo em todos os atos de sua vida. Aos poucos vamos nos tornando também as notícias. Aos poucos vamos nos tornando excessivamente dependentes da tecnologia da comunicação. E embora seja útil e necessário, devemos nos precaver quanto ao seu uso. Irmão, não podemos pôr o coração nisso e nem procurar saber isso, procurar aquilo na internet também, todos eles lá no YouTube e assim por diante. Eu não sou muito experto nisso, mas fala mal de mim, fala mal até do Senhor Jesus, fala mal até do irmão Luiz Francisco, um irmão que ele tem ministério. Ele fala, eu vejo, porque olha, eu falo, você vê, você vai ver o que vai acontecer. Deixa falar mal de você, você vai ver quanto dói. Passou uma semana e falou, irmão, estou combatido, ora por mim. Fizeram uma matéria lá falando mal de mim na internet. Foi bem feito aí, você vai ver. Cuidado com as notícias, notícias falsas também, falando mal também. Eu não importa o que critiquem a palavra, não importa o que falam da palavra que eu prego. Agora, falar do moral, do meu caráter, da minha dignidade, tem que provar, sou servo de Deus. Não é proibido analisar a palavra, julgar a palavra. 2 ou 3 pregam, os outros julgam. Deve se julgar primeiro a si mesmo, se ele tem capacidade, santidade por ele. Agora, olha só, né? Perdoa.